Amigo, amiga, saudações fraternas para você que está aí do outro lado nos assistindo. Antes de qualquer outra coisa, quero deixar muito claro que é um imenso prazer, um honor poder estar me dirigindo aqui a você. É um desejo meu, por qualquer meio, poder ser útil na sua formação. E aí, esse curso, a respeito da improbidade administrativa, ele é dirigido, na verdade, para vários tipos de público. Então, tanto você que é um profissional da área do direito, milita na defesa dos agentes públicos, nas ações de improbidade administrativa, quanto você que é acadêmico e pretende produzir pesquisa, conhecimento novo a respeito. Esse curso, na verdade, é dirigido a esse amplo aspecto de público, de maneira que nós vamos adotar, nós vamos aferir o Instituto da Improbidade Administrativa, tanto no sentido técnico, acadêmico desse instituto, quanto na perspectiva prática. Porque compreendemos que esses dois conhecimentos obrigatoriamente têm que estar alinhados. Então, o objetivo estabelecido nos impõe, nos conduz a investigarmos a improbidade administrativa desde o seu nascimento. Naturalmente, nós conhecemos, é bem famoso, é bem difundido no âmbito dos estudos doutrinários, dos trabalhos acadêmicos e da praxis do foro, o Instituto da Improbidade Administrativa, com a grande inovação que foi trazida pela Constituição Federal de 1988, e, sem a menor sombra de dúvidas, ela é da maior importância. Contudo, preliminarmente, nós pretendemos trazer algumas reflexões, não nos aprofundando em excesso, mas reflexões que são necessárias enquanto pré-condições ou pré-questionamento para a nossa análise, é algo a respeito das chamadas patologias corruptivas. É verdade que desde tempos imemoriados a humanidade tem preocupação com a corrupção. Nas notícias, nas sociedades antigas, mais remotas, Grécia, Roma e até antes delas, da preocupação que muitos estadistas tinham quanto ao combate à corrupção. A corrupção, em última instância, ela é um elemento que está intimamente associado a todos os modelos de Estado. Sabidamente, nós possuímos, a humanidade conhece, uma série de formatações desse leviatã, desse monstro, né, que nós chamamos de Estado. E a corrupção está presente absolutamente em todas as formas de Estado. Portanto, o problema da corrupção, o estudo da corrupção e a preocupação de dar combate à corrupção, ela supera qualquer perspectiva ideológica da estruturação do Estado, porque se encontra presente em todas essas formas de organização. Seja a visão estatal mais liberal, que vai propor a formatação do Estado mínimo, seja a estruturação estatal do pensamento sociológico ou do socialismo, que vai propor uma estrutura estatal maior, ou mesmo a perspectiva limítrofe entre um e outro, que é o estado do bem-estar social, em todos os modelos do Estado, nós vemos presente a corrupção. Não existem, corretamente falando, índices capazes de aferir o grau de corrupção de uma sociedade ou de um Estado.
Porque a corrupção ela se pratica no subsolo das relações sociais. O que nós podemos estatisticamente compreender e aferir é o nível de percepção da corrupção. Assim, há estados onde o nível de corrupção é percebido em maior grau do que em outros estados. Há momentos históricos em que isso também acontece. Mas o fenômeno em si da corrupção, ele é um fenômeno eminentemente estatal. De sorte que, infelizmente, nós podemos dizer que onde existe Estado, haverá corrupção. Nesse sentido, cabe fundamentar essas minhas palavras com o pensamento fabuloso do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Ele tem vários estudos a respeito da corrupção, a respeito do Estado e de outros temas intrincantes e realmente importantes no âmbito do estudo da sociologia. Dentre eles, quero chamar a atenção aqui para um conjunto de aulas dele que foram condensadas numa obra chamada O Estado, Pierre Bourdieu, onde ele vai dissecar o que é que significa o Estado, qual é o processo que redundou na formação do Estado e as dimensões desse fenômeno. Há uma série de observações que são muito interessantes, a respeito das quais, entretanto, não vamos entrar aqui por uma questão de dirigirmos, né, a nossa fala para o estudo da improbidade administrativa. Para agora, quero chamar a atenção a uma das mais importantes conclusões que o Bourdieu traz nessa obra específica. A corrupção está intimamente ligada à própria estruturação do Estado. Quando ele diz que o Estado ele se estabelece enquanto fenômeno social a partir de inter-relações entre sujeitos eminentemente desiguais, a corrupção é o elemento que alimenta essas relações sociais. Daí ele conclui o que eu acabei de falar. A corrupção é um elemento inerente ao Estado. O que não quer dizer que nós não possamos ou não devamos nos descuidar de dar combate a esse problema que é endêmico, que é nefasto para a nossa sociedade. Porque na medida em que a corrupção ela ganha outros contornos de maior gravidade, mais ineficaz, mais foge o Estado de seus objetivos, em princípio, pretendidos. Portanto, é importante fazer isso. Agora, o que é a corrupção? Tradicionalmente, né, nós conhecemos os tipos penais relacionados à corrupção. É clássico, né? A tipologia do direito penal que vai distinguir corrupção ativa, corrupção passiva, essencialmente como um ato de dar ou oferecer benesse, vantagem ou promessa de, em troca da prática por um agente público de um ato de ofício. Essa é a essência do tipo, o núcleo do tipo da corrupção no direito penal. Modernamente, quando os estudiosos mais ligados à área do direito constitucional ou administrativo vão se debruçar sobre esse tema, começa a se construir uma noção mais ampla do que seria a corrupção. A corrupção, nessa nova perspectiva, nessa análise constitucional ou administrativista do fenômeno, vai conduzir à aferição, à necessidade de aferição da chamada patologia corruptiva, que é uma noção mais ampla do que aqueles tipos clássicos do direito penal.
Grosso modo, nós podemos concluir que as patologias corruptivas, elas se relacionam a atuações ilegítimas, né, imorais, desonestas dos administradores públicos. Nessa perspectiva, qualquer ação desonesta praticada por um agente público, e por ação desonesta nós vamos compreender aquela ação que foge, que se afasta da finalidade última da atuação administrativa, é uma patologia corruptiva. Aqui um parêntese, para nós compreendermos melhor a dimensão dessa atuação da administração pública. E nós vamos aferir desde uma nova compreensão, ou a necessidade de se estabelecer uma nova compreensão do sentido do interesse público. O que é interesse público? Esse elemento tão importante para a definição de toda a atuação do direito administrativo, tanto que o interesse público ele tem supremacia sobre o interesse privado. Esse é o supraprincípio do direito administrativo. É, portanto, academicamente importante que nós sejamos capazes de definir essa expressão. E aí há uma série de estudos, aqui é outro tema, sobre o qual nós poderíamos lançar muitas reflexões, mas o objetivo desse curso não nos permite irmos mais fundo nessa análise, mas aqui é de se destacar o pensamento de grandes administrativistas, especialmente aqui quero dar ênfase às palavras do Marçal Justem Filho, quando ele vai relacionar o interesse público ao dever do Estado de garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Para que existe o Estado na pós-modernidade? Se não para servir de elemento, de instrumento condutor e capaz de efetivar direitos fundamentais de todas as dimensões. O interesse público é isso, é essa atuação estatal, de sorte que toda atuação estatal diferente desse objetivo maior contraria o interesse público. Ao revés, toda atuação estatal que busca atingir esse objetivo é interesse público. Toda atuação do agente público que contrariar essa dinâmica desse sentido do interesse público, então, será considerada como uma patologia corruptiva, mesmo que nós não estejamos diante de um ato de dar ou oferecer, um ato propriamente que importe enriquecimento ilícito, com um ato que mesmo eventualmente não cause dano ao erário. É nesse detalhe que está, conforme nós podemos observar, profundamente ligado a essa nova dinâmica, a essa nova compreensão do direito administrativo. Portanto, eu posso dizer, está atrelada à compreensão de um direito administrativo na pós-modernidade, que vai redundar, ou que tem que servir de aporte teórico necessariamente, para quando nós formos interpretar os tipos da improbidade administrativa. Porque claramente isso ficará indene de dúvidas, está presente essa perspectiva na redação e deve conduzir o hermeneuta no dar compreensão aos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, é essa a grande novidade que a Constituição Federal de 1988 traz para nós. Essa é uma das grandes novidades, não vou dizer a maior. Assim como essa é a grande novidade dentro dessa perspectiva hermenêutica que nos traz a Lei 8.429, que, como nós sabemos, é a Lei de Improbidade Administrativa, agora recentemente reformada. Então, é a essa perspectiva que nós estamos convidando você
a refletir junto conosco. Nós não vamos aqui simplesmente repetir artigo de lei, mas nós vamos procurar relacionar o conteúdo tanto da redação anterior quanto da redação nova da Lei de Improbidade Administrativa à luz dessas perspectivas do novo direito administrativo, que eu chamo assim de um novo direito administrativo, mas que nós podemos entender como um direito administrativo que está intimamente relacionado à pós-modernidade, ao pensamento filosófico da pós-modernidade, às obras construídas dentro dessa pós-modernidade, que conduz, que impõe um papel diferente do Estado diante da sociedade. Então, nós temos uma preocupação, muito embora nós tenhamos, sim, uma preocupação histórica que remonta à antiguidade clássica da sociedade humana em dar combate à corrupção, porque a corrupção é um elemento intrínseco à estrutura estatal onde tem estado a corrupção. Embora tudo isso, a Constituição de 1988, ela traz importantes novidades a respeito do combate a essa corrupção. E, principalmente, esse combate, o instrumento desse combate é a lei, é o Instituto, em primeiro lugar, no âmbito constitucional, o Instituto da Improbidade Administrativa, no âmbito da sua regulamentação, da regulamentação da Constituição, a Lei 8.429. Aqui nesse quadro, nós estamos vendo algumas notícias históricas. Aqui eu estou centrando no direito brasileiro, no direito nacional, a respeito da preocupação que, historicamente, os nossos legisladores tiveram, às vezes formalmente que seja, com dar combate à corrupção. A Constituição de 1824, a Constituição do Império, ela falava, né, que o ministro peitado deveria ser apenado. Não há uma, mesmo que sumária, mas há uma preocupação formal em dar combate à corrupção. Embora o imperador fosse juridicamente irresponsável. A Constituição de 1946 também, ela traz importantes assertivas a respeito da corrupção, dos atos, de punir os atos que dessem causa ao enriquecimento ilícito dos agentes. Mas o parágrafo 4º, antes de chegar na Constituição, né, os doutrinadores, os estudiosos, falam da Lei Pitombo-Godoy, que é de 1957, que é uma lei meramente formal, que dá combate formal à corrupção, mas não cria os instrumentos necessários, nem a densidade legislativa que se impõe para dar combate a esse fenômeno. E a lei chamada Bilac-Pinto, de 1958. Ambas leis claramente ineficazes. Também há referências nos estudos acadêmicos a respeito do próprio AI-5, Ato Institucional número 5, que foi o ato que consolidou a linha dura no poder da ditadura militar do Brasil, que tomou o poder em 1964. Em 68, nasce o AI-5 e é um encrudecimento desse regime. A linha dura toma o poder. O símbolo dessa tomada de poder nós vemos no AI-5, o Ato Institucional número 5. E o AI-5 tem elementos, normas de combate à corrupção. Isso traz à tona uma reflexão muito importante. Nem todos os atos legislativos que formalmente dão combate à corrupção efetivamente estão buscando esse objetivo. Essas primeiras leis que eu citei, especialmente a Lei Pitombo-Godoy Ilha, é uma lei que
dar combate meramente formal, porque é inviável punir concretamente, ou muito pouco provável punir concretamente algum agente público com base nessa legislação. O AI-5 ao reverso é o outro extremo do uso do combate à corrupção dentro dos instrumentos legislativos. Porque aí, da combate à corrupção, passou a ser instrumento de perseguição política. Então, ao mesmo tempo, isso é a reflexão que nós tiramos de 1968, de 1957, 58, mas também que nós podemos tirar dos tempos atuais da vida política nacional, é que nem todo o combate à corrupção é o que parece. De sorte que é preciso que nós tenhamos uma política anticorrupção. É preciso que o sistema de direito constitucional, administrativo, penal, mas de uma maneira geral, o sistema sancionador possua instrumentos de combate à corrupção. Mas também é preciso que esse mesmo sistema garanta que só os verdadeiros corruptos venham a ser punidos. Ou seja, é preciso que existam garantias no sentido de que excessos também não sejam punidos pelo próprio Estado. Porque quando o agente do Estado, à guisa de dar combate à corrupção, pratica atos que desatentem aos direitos fundamentais, não garantam as liberdades essenciais, esse mesmo agente está praticando uma patologia corruptiva. De sorte que essas duas pontas da questão precisam ser devidamente sopesadas. É preciso combater a corrupção, mas é preciso combater com qualidade, de sorte que só os verdadeiros corruptos sejam punidos. É preciso combater a corrupção, mas tem que se evitar que esse combate seja ouvir instrumento político de perseguição ou para outras finalidades. É esse o drama que a humanidade vive, é esse o drama da sociedade brasileira, mas que, como vocês estão percebendo, não é uma novidade exatamente. Já vivemos processos similares. A história se repete, a história é cíclica. Então, a lei de improbidade administrativa, Lei 8.429, ela passou por esse processo. E é eminentemente um processo de encrudecimento hermenêutico. A lei é boa, ela sempre foi boa, ela sempre foi positiva. Existiam falhas. Precisavam ser corrigidas, sem dúvidas. Mas, no geral, sempre a reputamos como uma lei boa, uma lei correta. Uma lei que instrumentaliza os órgãos de controle no dar combate à corrupção. Ela era chamada inicialmente de Lei do Colarinho Branco, porque a gente faz referência a ela nesses termos mais hoje. Mas a praxe, a prática, trouxe distorções a respeito do seu conteúdo. Questões que nós vamos ver a miúde mais adiante. Para agora, eu quero discutir com você, meu amigo, minha amiga, a perspectiva desse estudo a partir do texto da própria Constituição Federal. Ao invés da redação clássica que nós encontramos no texto de constituições anteriores à de 1988, onde se estabelecia que haverá combate, pena, ao ato que causar enriquecimento ilícito, o Constituinte de 1988, ele abre o leque hermenêutico
e, portanto, foi um instrumento que permitiu ser introduzido na legislação brasileira da forma que foi a lei de improbidade administrativa, né? Ele abre a partir da inova a partir da própria nomenclatura. Ele diz aqui, literalmente, na expressão da Constituição, os atos de improbidade administrativa importarão a suspeição dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal. Aqui ele estabelece múltiplas penalidades. O legislador constituinte não se preocupa em dizer o que é improbidade administrativa. Não se preocupa em dizer quais os elementos que compõem a improbidade administrativa. Nem deve. É matéria do legislador ordinário, competência do legislador ordinário. Mas ela estabelece desde logo as punições e em assim o fazendo, ela já nos dá importante sedimento para podermos concluir a respeito de qual é a natureza jurídica da improbidade administrativa. Isso sempre foi uma discussão importante, relevante. Com base no sistema constitucional revogado, que vigiu, portanto, antes de 1988, muitos doutrinadores diziam que a improbidade tinha natureza penal. Tanto que falavam dos crimes de improbidade administrativa. Não anda bem esse intérprete, porque não se aplica, nem é correto que se pretenda aplicar à improbidade administrativa todas aquelas perspectivas do estudo próprio do direito penal. Há correlações, mas não há igualdade. Pessoalmente compreendo que não é possível nós usarmos a analogia na interpretação com o direito penal, na interpretação das regras pertinentes à improbidade administrativa. Não deve ser utilizada essa analogia. Quando nós formos ver, por exemplo, o estudo dos tipos da improbidade, nós vamos compreender claramente isso. E, já dando um passo adiante, a Lei 14.230, ela inova de maneira importante nessa matéria, enfrentando o problema da natureza jurídica, ao afirmar que se trata de ato de natureza sancionador, direito sancionador, que não é igual ao direito penal. A atividade sancionadora, o poder sancionador, é um dos poderes próprios, típicos do direito administrativo, amigos. Um dos poderes típicos da função administrativa. Portanto, não é direito penal. E também a própria Constituição, ela resolve essa compreensão doutrinária superada no sentido aqui na expressão final, sem prejuízo da ação penal cabível. Se a sanção de improbidade ela pode ser imposta sem prejuízo da ação penal, por ilação, o nosso legislador constituinte está afirmando a improbidade não tem natureza penal, tem outra natureza. Pela sanção que é imputada ao ato de improbidade administrativo, nós podemos deduzir qual a sua natureza. E eu vou dizer qual a multiplicidade de sua natureza. Aqui, os atos de improbidade podem redundar, podem conduzir a sanções que são relativas à suspensão dos direitos políticos. Se assim é, eu tenho uma natureza política inerente aos atos de improbidade administrativa. A perda da função pública, uma atividade inerente à função administrativa, eu tenho uma natureza administrativa.
dos atos ou contra os atos de improbidade administrativa. A indisponibilidade de bens, o ressarcimento, são sequências civis, de sorte que eu posso afirmar, sem dúvidas, que os atos de improbidade administrativa, eles terão natureza múltipla, porque conduzem a sanções de natureza política, conduzem a sanções de perda do cargo, da função pública, genericamente falando, de natureza administrativa, e a indisponibilidade de bens, ressarcimento e mesmo multa, natureza civil. Essa é a perspectiva da multiplicidade da natureza da improbidade administrativa. Entretanto, a Lei 14.230, e eu não acho que ela agiu mal aqui, ela deixa clara a natureza da improbidade administrativa é sancionadora. O legislador reformador, ele faz isso, né, não muito mais propriamente no sentido de dar combate a ideias, no sentido de que a ação de improbidade administrativa é um meio de controle da atuação da administração pública. Não, era um meio de sancionamento do agente infrator. Há outros instrumentos de controle. Embora a ação de improbidade possa até conduzir à invalidação de determinados atos administrativos, isso não é incompatível com o sistema da improbidade, mas esse, contudo, não é a sua finalidade. Então, nesse sentido, é a razão da inovação legislativa. E por essa perspectiva, não compreendo que é dissonante com a compreensão que nós estamos trazendo aqui. Essa compreensão nós já havíamos construído anteriormente à lei reformadora. Mas é possível conciliar, para nós compreendermos que a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a disponibilidade de bens e o dever de ressarcir são punições típicas da natureza sancionatória. E a natureza sancionatória das ações estatais podem ter múltiplas perspectivas. Eu tenho um poder sancionador nos direitos políticos e a suspensão deles. Eu tenho um poder sancionador da atividade do agente público, que há uma série de punições que vai de uma advertência à perda do cargo, emprego ou função. A demissão é isso. Então, não há contradição entre uma perspectiva e outra. Ao contrário, compreendo que a nova lei venha somar, dar mais ênfase, dar melhor conteúdo àquela compreensão que primitivamente nós estabelecíamos a esse respeito. Então, estas são algumas considerações iniciais, inaugurais, a respeito do Instituto da Improbidade Administrativa, e como nós vimos, né, já fizemos referência tanto ao Instituto como ele era posto inicialmente na letra da Lei 8.429, em sua redação original, como já começamos a introduzir uma das principais alterações, mas vamos falar de todas elas, trazidas pela Lei 4.320. 230, melhor dizendo. Até o nosso próximo módulo, né? Estou aguardando você. Um abraço e até lá.